que o senhor relatasse um pouco sobre essa convivência sua com ela. Conheci desde que eu comecei na Unicamp, nos idos 1986, em que ela atuava como fonoaudióloga do Departamento de Neurologia, e depois ela atuou em parte também no Centro de Convivência Diafásico, no Instituto de Linguagem. Então eu conheci a Sílvia como profissional, neurologista e neuropsicólogo, com a avaliação de pacientes afásicos, que ela também avaliava, e que após a avaliação dela, os pacientes iam encaminhados para o Centro de Reabilitação, que funciona no IEL da Unicamp. Então eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer a Sílvia. Para mim é uma excelente profissional na área dela, de fonoaudiologia, e dedicada, estudiosa, muito interessada em questões do conhecimento, especialmente sobre linguagem e afasia. Tivemos a oportunidade de discutir muitas dessas questões, inclusive casos clínicos de afasia que eu e ela avaliávamos, né? E o resultado desse interesse dela, dedicação, foi ela fazer a sua tese, defender a sua tese, doutorado nessa mesma área, sobre distúrbios da linguagem, afasia, né? Então, a Sílvia, ela atendia principalmente os casos de afasia. Nós sabemos que a causa mais comum de afasia é acidente vascular cerebral, o derrame, né? Especialmente aqueles casos que chegam no pronto-socorro agudamente. Então eles eram avaliados, investigados, e depois a reabilitação, que começava com a minha avaliação neuropsicológica e neurolinguística e a da Sílvia, né? E depois então o paciente era encaminhado para o Centro de Convivência Diafásico, CCA, do Instituto de Estudos da Linguagem, né? Onde ela também atuava. Ela atuava juntamente com duas professoras, linguistas e neurolinguistas do IEL, a professora Maria Irma, chamada também de Masa, e a professora Edviges Morato, também chamada de Dudu, com os quais nós tínhamos, né, muito boas relações de profissionais, né, e mesmo de amizade, nesse intercâmbio, onde todos nós, inclusive a Silva, participávamos de eventos, inclusive internacionais. Por exemplo, o congresso da Sociedade Latino-Americana de Neuropsicologia, por exemplo, em Buenos Aires ou em Guadalajara, no México, levando resultado dos nossos estudos e publicações também, né? Então, falando um pouco sobre o Centro de Convivência Diafásicos, ele funciona num prédio que cerca de 200 metros quadrados, que foi construído com verbas do IEL. Agora, os móveis e o conteúdo desse prédio, onde funciona a reabilitação, foi com verba da Faculdade de Medicina. Na época em que isso ocorreu, eu era chefe do departamento de neurologia e o professor Fernando Costa era o diretor da faculdade. Então, coincidiu todos nós com muito interesse, juntamente com a direção do IEL, de construir esse centro de reabilitação cognitiva, especialmente da linguagem, mas também de distúrbios frontais, pós-trauma crânioencefálico, né, que funciona até hoje muito bem. Hoje nós temos 3 diferentes linguistas, neurolinguistas, com 3 grupos diferentes de pacientes, né? E a Silvia Saraiva, ela teve esse trabalho lá e cá, ou seja, lá no IEL, interagindo com a neurolinguista, e aqui também no Departamento de Neurologia, no seu ambulatório de fonoaudiologia, para o qual nós encaminhávamos, especialmente casos de afasia, mas também casos de disartria e outros distúrbios da linguagem, inclusive distúrbios funcionais, por exemplo, tipo problema fonoarticulatório, que às vezes não tinha lesão orgânica cerebral, eram por problemas emocionais ou de outra natureza, e esses casos a gente discutia. Então, a Silvia é uma excelente profissional, muito capaz, ela teve a sua formação em parte na França, de onde ela veio então e passou a trabalhar aqui, né? E foi um prazer ter trabalhado com ela. Ela aceitava sempre os casos que a gente encaminhava, ela procurava para discutir, dava um retorno, né? E às vezes o caso já estava na enfermaria, a gente avisava para ela, ela ia na enfermaria já fazer uma avaliação preliminar dos pacientes para depois
ela avaliar e depois encaminharmos lá para os centros de convivência diafásicos. Então, eu acho que foi um profissional importante que, com a sua aposentadoria, nós perdemos, né? E eu acho que não tem um substituto, não teve ainda um substituto, né? Essa parte, de certa maneira, deixa uma lacuna, né? Eu sou professor titular aposentado, mas eu continuo na minha atividade de assistência, na mesma área, né? Neurologia, neuropsicologia, com pesquisas, e certa atividade administrativa, com muito prazer. Eu acho que a Sílvia fez falta, especialmente na medida em que não há um outro profissional à altura, com a capacidade dela para atuar, porque os casos de alterações da linguagem, afasia e os de AVC, que é a doença neurológica mais comum, são inúmeros. Então é uma falha, é uma insuficiência que nós temos, que talvez a gente volte a melhorar futuramente. Quantos anos de trabalho junto com a Sílvia? Olha, eu diria uns 25, 26 anos de trabalho. Você falou que você já se aposentou, ela está se aposentando. Isso. Você gostaria que ela também, como você, independente de estar aposentada, continuasse colaborando com a neurologia e com o grupo? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu acho que seria bom para nós e para ela também. Porque eu não consigo imaginar um profissional assim que interessava tanto pelo que fazia, inclusive do ponto de vista teórico, de aprendizado próprio, que nós aprendemos com os casos, correto? Inclusive ela fez doutorado nisso aí, de repente largar isso tudo e fazer o quê? Fazer algo que nunca fez, né? Eu acho que, inclusive para a saúde mental, para a prevenção do Alzheimer, é importante a pessoa continuar fazendo, trabalhando, especialmente se for um trabalho com desafios intelectuais, trabalhos que exigem raciocínio, exigem memorização, como são os casos clínicos, né? Para, inclusive, prevenir doenças como a doença de Alzheimer, a questão de saúde mesmo da pessoa. Então, um conselho que você daria para a Sílvia é para que ela continuasse, de alguma forma, trabalhando na área de atuação dela, ou aqui ou em algum outro lugar? Exatamente. E, preferentemente, aqui, no nosso departamento, né? Por exemplo, nós temos aí a enfermeira Isilda, que é um exemplo, né? Ela aposentou e continua trabalhando dedicadamente, com muito prazer, no ambulatório. As funções que ela desempenha muito bem, você entendeu? Então, são pessoas com muita experiência, dedicação, e, de repente, por uma aposentadoria compulsória, no caso, a pessoa vai fazer o quê? Vai para uma firma particular? Qual é o objetivo? Se nunca interessou em ganhar dinheiro, e sim gostava do que fazia aqui, entendeu? Então, eu acho que o lugar dessas pessoas é aqui mesmo. E a instituição criar condições para essas pessoas continuarem, entendeu? Se o senhor pudesse definir a Sílvia em algumas palavras, como o senhor a definiria? Uma pessoa Por favor, só fala o nome polida, dela. Sílvia Saraiva, é uma pessoa educada, gentil, né? Respeitosa, em termos de relações profissionais, né? E bastante curiosa em termos de conhecimento. E se o senhor pudesse deixar uma mensagem para ela, qual seria a mensagem? Já que vai haver uma aposentadoria e, portanto, não vão haver tantas exigências e obrigações, que ela pudesse continuar nessa atividade de maneira mais entrosada com o nosso grupo, né? Especialmente em termos de criação, de estudos, né? Porque eu acho que seria prazeroso para ela, enriquecedor também para ela e para todos nós. E baseado no conhecimento, no know-how que ela tem a respeito desses problemas. Esse é um convite para ela. E aí nós podemos, inclusive, conjuntamente, elaborar um programa de atividade. Porque os casos de linguagem, com problema de linguagem, são inúmeros. Aí pode ser escolhido, inclusive, um tipo de estudo específico, e de enfocar um determinado problema, entendeu? Decidido conjuntamente, que poderá resultar em publicações, inclusive.